dar boa tarde aqui ao professor Josias, lá do Castro BCR, do Paraná, o Mário Belo, dirigente lá do ADD São Gonçalo, e a Lia Soares, atleta de seleção, destaque internacional, uma figura dentro do basquete, um dos expoentes já histórico e que continua ainda com o seu alto rendimento sendo exercido na sua plenitude. Destaque do último Campeonato Brasileiro Feminino. E vamos falar um pouco mais especificamente sobre o basquete nessa linha do dia de luta, né, da pessoa com deficiência, né? Eu queria primeiro passar a palavra ao coach Josias, para ele fazer a sua introdução ao tema, né? E como é que ele vê essa luta, né, que a gente tem diária para garantir o direito das pessoas com deficiência, especificamente professores de educação física, né, na área da atividade física adaptada, do esporte para pessoa com deficiência, não só no basquete, sei que você também tem trabalho em outras modalidades, mas no nosso caso, muito focado no basquete. Seja bem-vindo e agradeço aí a sua presença em nome do RS Paradesporto. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Portinho. Boa tarde a todos que têm a oportunidade de estar nesse dia tão importante, né, que é discutirmos aí um dia que foi separado especialmente para que possamos refletir, né, e endossar as lutas em prol da pessoa com deficiência física. Deixo registrado que eu não possuo nenhuma deficiência física, não tenho ninguém da família com deficiência física e uso isso como exemplo para que as pessoas não se interessem por isso somente quando tem uma deficiência física ou tem um ente querido com deficiência física. Eu acho que o olhar tem que ser terno como humanidade como um todo, indiferente da sua situação. Então, quero deixar isso registrado. Agradeço ao meu secretário de esportes, que liberou o horário de trabalho, para que eu possa estar aqui junto com vocês. Bom, para ser o mais breve possível, o pessoal nos conhece, sabe que a gente fala bastante, mas vou ser bem sucinto, bem rápido aqui. Bom, o Lincoln comentou em relação à questão que o basquete, né, é a porta de entrada para o paradesporto, para a pessoa com deficiência física. Eu faço sempre uma alusão. O atletismo é o pai de todos os esportes convencionais. A criança que faz o atletismo, ele fica pronto para fazer qualquer modalidade. E o basquete, ele tem também esse know-how dentro do universo PCD. A pessoa entra no basquete por ser uma modalidade ampla, gostosa, satisfatória de fazê-la, e ele fica pronto. Se você joga basquete em cadeira de rodas, você fica apto para jogar qualquer modalidade, basta você fazer adequação nas regras. Isso é algo que é um título notório do BCR. Durante a explanação, eu fiquei ouvindo aqui, o pessoal estava falando muito bem com a autoridade do tema. Eu queria destacar algumas situações. A primeira luta nossa é o primeiro contato. E se a pessoa que vai ter o primeiro contato com a pessoa com deficiência física para entrar no universo do basquete, em especial que nós estamos falando agora, não tiver o tato de falar de forma coerente, ser persuasivo para tirar essa pessoa da zona de conforto e ela venha para o universo do esporte, já se perde um atleta no primeiro contato. Você pode assustar o atleta. Então, é muito importante que tenhamos esse tato, esse feeling, essa preparação para convencer a pessoa a sair de um sedentarismo, sair de um coitadismo, muitas vezes. Alguns a gente encontra no sinal, pedindo dinheiro, outros a gente encontra em situações de maus tratos, outras situações terríveis. Então é difícil ela, de repente, na mente dela, ela se vê como um atleta, uma protagonista, uma agente da sociedade. Ela está tanto tempo à margem da sociedade, que vem alguém com um sorrisão no rosto, falando de esporte, de viagens, de conquistas, isso é uma utopia para ela no primeiro momento. Então, é muito importante o fino do trato para com essa pessoa. E logo depois vem as próximas lutas, que é a PCD, acreditar em si mesmo, acreditar que ela pode ser algo mais do que aquilo que a sociedade vem dizendo a ela ao contrário. Ela tem um olhar de preconceito, ela entrou no ônibus, todo mundo fica olhando, ela entra numa loja, ela não tem acesso, às vezes, a um segundo andar, não tem elevador, então ela está acostumada a ser maltratada. E o esporte vem num viés contrário, tratando aquela pessoa como um tesouro. Nós que somos do basquete, o Lincoln, o Mário, o Lia, sabe o que eu estou falando? Você vê um atleta medular, nós tratamos como uma joia. E se ele for jovem, uma joia rara para ser lapidada, que vai fazer a diferença no nosso jogo. E esse primeiro toque nele, eles se sentem muito agraciados e geralmente aceitam o nosso convite para entrar no universo do esporte. A próxima luta enfrentada pela PCD é a família. Eu ouso dizer que quando a família é parceira da PCD, as coisas fluem de forma natural. Quando a família tem aquele receio, aquele medo, que ela vai se machucar, que ela vai se frustrar,
ou que aquilo não é para ela, porque ela está dentro de uma bolha, né, uma bolha de cuidados, uma bolha, ela é de cristal. E de repente vem um professor, tira essa família da zona de conforto e fala, olha, ela só é deficiente física, ela tem, o mundo é dela, basta vocês deixarem, nós vamos dar as ferramentas para que elas possam ganhar o mundo e, né, seguir escrever a sua história, sair desse universo, né, dessa bolha, né, que eu falei anteriormente, tirar esse estigma de que o deficiente é de cristal. E aí nós vamos para a terceira luta. A luta que é, nós temos a oportunidade de oferecer para essa PCD o esporte de qualidade. Não basta eu trazê-lo e na sua cadeira convencional eu não tenho material, eu não tenho um time na minha cidade, eu não tenho um espaço adequado para fazer, né, esse esporte. Como é que eu vou querer que a pessoa desenvolva, sendo que eu não tenho o espaço adequado? E aí eu entro na outra luta, que é o que o Antônio e o Adair muito bem falaram anteriormente, das políticas públicas voltadas para com a pessoa com deficiência física, que fazem toda a diferença no nosso trabalho. É um ginásio adequado, é um alojamento, é um refeitório, é acesso aos equipamentos, né, específicos da modalidade de basquetebol, que todos nós sabemos que é caro, não é barato. E se não houver políticas públicas voltadas para esse público, é impossível fazer aquele sonho que você plantou no cara lá na rua virar realidade dentro de quadra, sendo que você não tem as condições mínimas de desenvolver o potencial máximo dessa pessoa. E aí entra na luta, que ao meu ver é uma das principais, o Lincoln falou em off conosco já, eu acho que ele vai abordar esse tema, não adianta eu ter daí a ferramenta, o atleta, convencer o atleta, tem o apoio da família, tem o ginásio, eu tenho a cadeira, eu tenho tudo, eu só não tenho o professor. Não tenho um professor capacitado, habilitado, um professor conhecedor das nuances do jogo, que faça com que realmente esse indivíduo saia da rua, saia lá da casa e se torne um atleta de alto rendimento. Como se eu não tiver um profissional capacitado e com todos os conhecimentos para que essa joia vire um atleta de ponta de alto nível? Bom, como o tempo é curto, da minha parte era isso que eu queria contribuir, espero que quem nos ouviu possa aplicar isso no seu dia a dia, no seu estado, no seu projeto. Agradeço a palavra, volto para você, Lincoln. Grande Josias, muito bom, muito bem colocado, todas as etapas pinceladas desde aquele momento de tirar a pessoa com deficiência, que todos nós vivemos, não só nós como os profissionais que trabalham, mas acho que muitos atletas estão sempre procurando trazer mais alguém para participar do grupo, trazer para a inclusão, né, é o que a gente fala, né, tem que participar. Eu queria ouvir agora da Lia, eu acho que ela se identificou muito nessas situações, né, Lia, de estar começando, naquela luta lá do início, de ter provavelmente sido chamada ou por um colega ou por um próprio profissional, né, o professor Wilson Caju, provavelmente lá em Belém, né, que foi a sua origem, e agora chegando na seleção brasileira, né? Como é que você vê as lutas que você teve que enfrentar nesse período, desde o início lá, podendo ser breve também, né, porque o nosso tempo é curto, mas colocando a sua impressão sobre essa luta que a pessoa, você mesmo como pessoa com deficiência, sabe que é difícil e que poderia nos dizer agora para todo mundo que está nos acompanhando. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, professor Josias. Boa tarde, Mário. Parecia que o Josias estava narrando a minha história. Parece que eu estava vendo um filme assim na minha cabeça, assim, desde o início. Eu fui convidada, não saía de casa, então eu só saía para o basquete. E passei a sair de casa para ir para shopping, sair com as amigas, depois que eu conheci esse mundo, né, da pessoa com deficiência. Que até então eu tinha vergonha de estar saindo de muleta, vergonha das pessoas me olharem, sei lá, eu pensava que eles estão falando, coitadinha dela, não sei o quê. Então, foi através do basquete mesmo, do esporte, e da minha luta, né, que a partir daí começou a ser uma luta, né, para mim saber o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Então, acho que o basquete ajudou muito, me ajuda ainda, né, a entrar nessa luta, porque eu acho que cada um luta pelo ideal, cada um técnico luta pelos seus atletas, luta para os seus atletas serem pessoas melhores, então dentro quanto fora de quadra, e a gente aprende com eles, né, a tentar se impor para a sociedade através dessa luta, porque a gente vai crescendo, vai vendo que a gente tem direitos, a gente pode estar na mesma igualdade com qualquer tipo de pessoas sem deficiência, então a nossa luta diária é constante. E devido a essa pandemia aí que a gente vê mais ainda a nossa luta, para tentar manter vivo
todo esse nosso sonho, que é continuar jogando basquete, independente da modalidade, né? Então, essa pandemia está mostrando o quão forte a gente ainda é para suportar tudo isso e continuar firme e forte nessa luta não só da pessoa com deficiência para se mostrar para a sociedade, uma luta de si mesmo para vencer as barreiras, vencer as dificuldades que está sendo imposta pela sociedade. Então, quando o professor Josias estava falando da história dele, eu me vi tudo que eu passei no início, de a pessoa sair a primeira vez de casa, conhecer o mundo, que para mim, eu passei 1 ano dentro de casa, depois que eu fiquei acidentada, eu só saía mesmo porque tinha que sair, que era obrigatório. Então, numa dessas saídas, eu acho que graças a Deus, eu fui convidada, fiquei curiosa para conhecer e estou há 14 anos, 15 anos já jogando basquete. Estou nessa luta da pessoa com deficiência, mas em prol do basquete. E eu acho que a gente tem que ir junto, a gente é mais forte e estamos juntos aí. Bacana, bacana, Lia, bacana. A gente conhece muitas histórias, eu também sou técnico, né, de uma equipe, quer dizer, há um bom tempo, já trabalho com basquete, conhecemos várias histórias de superação, né, porque, na realidade, todos nós temos que buscar as nossas superações, não só quem tem uma deficiência ou quem não tem, né, a vida sempre são batalhas e são obstáculos que nós todos temos que superar, alguns com mais dificuldade, outros com menos oportunidade, mas todos temos que estar sempre lutando, né? Eu vou trazer para a nossa conversa aqui o Mário Belo. O Mário Belo, ele acho que também alguma coisa nessa historinha ele se identificou, mas eu gostaria que ele contasse um pouco mais, porque ele já tem umas histórias aí de botar mochila nas costas e dar visibilidade ao nosso esporte, que é o basquete em cadeira de rodas, através do BCR Brasil, que está lá nas competições sempre mostrando a Lia fazendo excelentes jogadas, e os demais atletas também. O próprio coach Josias está sempre junto com ele nessas transmissões. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais desse trabalho que ele faz também, dando visibilidade à pessoa com deficiência, que eu acho que é importante, né, Mário? Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, professor Lincoln. Boa tarde, coach Josias. Boa tarde, Lia. Vou aproveitar a oportunidade aqui para reforçar o que eu sempre te falo, que eu sou teu fã, e cada vez mais você vai conquistando aí legiões de fãs pelo Brasil, pela grande atleta que você é e a referência, né? Nesse dia 21 de setembro, né, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, eu devo ressaltar aqui o quanto me orgulha ter como amigos pessoas como o professor Lincoln e o professor Josias, né, que não tem, assim, casos de pessoas com deficiência na família, não pelo menos aquelas visíveis, né? Mas, assim, você vê o professor Josias tocando em pontos aí que mostra o carinho com que ele tem, com que ele recebe as pessoas com deficiência lá na cidade de Castro, né? O professor Lincoln também já está mais nessa luta aí há mais de 30 anos, né, professor Lincoln? E aí a gente faz assim... Tem os dois lados da moeda, né? O professor Lincoln com mais estrada, e o professor Josias chegando agora, mas os dois falando a língua universal aí, que é o tratamento respeitoso com a pessoa com deficiência, aquele pelo menos que conhece, né? Alguma pessoa com deficiência. Mas, enfim, eu acho que quando eu falo desse movimento, da pessoa com deficiência, né? E falando assim, um pouco mais da minha vida, prometo que eu não vou contar tudo, professor Lincoln, porque eu sei que o tempo está bem reduzido, mas eu devo dizer que a inclusão social do MB, por mais que eu tenha ficado aí dos meus 3 anos até os 18 anos morando em um orfanato em Vitória, em Cariacica, né? Orfanato Jesus Cristo Rei, passei esses 15 anos quase que iniciais da minha vida no orfanato, mas assim, eu acho que a minha história ela se confunde com a história de muitas pessoas com deficiência, né? Mas lá em 1980, né? Que os cuidados, a pessoa com deficiência vivia ainda mais numa redoma. A redoma era maior ainda do que hoje, né? Hoje a gente bota aí a cara na rua, vamos para frente, né, Lia? Vamos com tudo. E naquela época tinha famílias que tinham medo da pessoa com deficiência, né, colocar os pés para fora, atravessar a rua, né, sozinho. Então, assim, e depois a minha inclusão social, por que eu digo que se deu mais através do esporte? Porque até no orfanato, eu era
a única pessoa com deficiência lá dentro. Então, era todos os cuidados das irmãs, dos amigos, super protegia. Quando chovia, não me levava para aula, porque alguém tinha que me carregar. Então, quer dizer, naquilo ali eu também fui bastante prejudicado, mas eu quero falar de coisas positivas, né? Que são momentos de conquistas, né? Em 95, professor Lincoln, eu conheci lá em Vitória a CPD, na época, hoje é a IREFES, né? A Lia conhece bem, fez um jogo fantástico aí contra a IREFES em 2019. Eu conheci a CPD, que fica na Praia da Costa, né? Então, lá com o professor Martoni, o Flavinho Cardoso, né? Enfim, vários amigos que me fizeram ver o mundo de uma maneira diferente, através do esporte. Porque eu saí com 18 anos, eu já não podia mais ficar no orfanato. Então, eu tinha que vir para a rua, não tinha mais jeito. Bateu 18 anos, eu tinha que ir para a rua. E aí, através da CPD, através do professor Martoni e dos meus amigos que ainda continuam aí no basquete, eu pude ganhar o mundo, né? Vamos dizer assim. Então, a partir do momento que eu fui para o esporte, comecei a ver que eu ainda era mais capaz, que ninguém precisava me carregar mais, eu comecei a alçar voos maiores, né? E dali fui conquistar o meu trabalho, fui conquistar a minha família. Hoje moro aqui no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. O professor Lincoln citou aí que eu sou do corpo diretor da ADD São Gonçalo, né? Também estou colaborando aqui. Mando um abraço para o professor Edilson, mas eu devo dizer que ainda sou atleta, professor Lincoln. Por favor, não me aposente, né? O basquete, por mais que eu tente sair do basquete, o basquete não sai de mim. Mas, então, a minha fala inicial é essa, já agradecendo o Portinho aí pelo carinho do convite novamente, me colocando sempre à disposição. E aí, no decorrer do debate, nós vamos falar um pouco mais. Beleza, Mário. Beleza, sim. Porque é muita coisa para falar de cada um, acaba esquecendo. Atleta, jogou o 3x3 recentemente lá na Bahia, a última competição, né, Mário? Lá em Salvador, projeto que foi desenvolvido lá no Nordeste com o apoio do professor Rogério Pinheiro, que é do Conselho Deliberativo da Confederação. Bacana, acho que é importante. Eu queria só fazer uma colocação em relação, até que o Josias já fez uma introdução, que é muito importante, e eu acho que é uma coisa que nós temos que batalhar cada vez mais daqui para frente, é porque a pessoa com deficiência, ela possa encontrar, quando ela vai para a sociedade, como você falou, como a Lia comentou também, que teve que sair, com o basquete, com o esporte, acabou saindo com as meninas, as colegas de time, e foram para shopping, foram para vários lugares. Você falou, Mário, que saiu do orfanato e teve que ir para a vida, né? Teve que ir para a luta, trabalhar e tal. E as pessoas com deficiência, para que elas tenham a sua luta, pelo menos amenizada, né? Que tenham menos dificuldades, é importante que a sociedade tenha essa adaptação a ela, né? Que, na verdade, ela esteja pronta para recebê-la, né? Não é nem adaptação, é estar pronta para recebê-la, como recebe qualquer uma outra pessoa. Recentemente houve a comemoração, acho que foram 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão, que é baseada na legislação internacional, né, definida pela ONU, né, a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência. Em todo momento, tanto a lei brasileira quanto a Convenção Internacional diz que a pessoa que tem uma deficiência, ela não pode ser alijada ou retirada ou não excluída de alguma atividade porque ela tem uma deficiência. Então, cabe a nós trabalharmos todos, né, não só a pessoa com deficiência, mas também quem atua dentro do segmento, fazer com que essas estruturas sejam dadas. E como o Josias falou, é importante que, ao chegar num projeto esportivo, num caso que seja de basquete, ele possa encontrar, as pessoas com deficiência possam encontrar alguém capacitado, com estrutura, conhecimento, né, com experiências, para poder conduzi-la da melhor forma, né? Isso tudo passa por uma política pública, né, como o Antônio José, que já foi coordenador da Secretaria Nacional de Política para Pessoas com Deficiência, falou muito bem que as políticas públicas têm que ser pensadas também para todos os segmentos, inclusive a pessoa com deficiência, né? Então é isso, acho que... Ô, Lincoln, me permita um gancho no que você está falando, eu acho muito importante. Isso agora eu vou falar, eu estou entrando no meu 6º ano no universo do basquete cadeira de rodas, mas trabalho no universo da pessoa com deficiência auditiva, com os surdos, já há 12 anos, né? Também com o basquetebol. E tem um amigo meu que recentemente todo mundo do BCR Brasil teve a oportunidade de conhecer, hoje doutor Ricardo Westphal. Quem teve a oportunidade de ouvir a palestra dele, eu espero que eu tenha gerado o impacto que eu queria.
que é um indivíduo que, desde os 7 meses de idade, só mexe a cabeça. Ele não tem movimento nenhum no corpo. Nenhum, ele só mexe a cabeça. Mas Deus é perfeito, eu creio que todo o tempo ele o é, manteve suas faculdades mentais intactas. É um cérebro que funciona diuturnamente para o bem. E esse menino, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no auge da minha carreira profissional. Eu fui ex-atleta profissional de basquetebol. E eu, no meu auge da minha carreira, eu parei minha carreira por 2 anos para ser as pernas desse menino. E não me arrependo. Me emociono, até me arrepio aqui de falar. Já falei isso para ele, dando um abraço de feliz aniversário, porque é um cara que a medicina diz que ele viveria até os 14 anos, dentro da sua patologia. Ele hoje está com seus 34 anos de idade. Doutor Ricardo, formado em psicologia. E Deus, ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele coloca pessoas preconceituosas, ele não, né? O mundo coloca pessoas preconceituosas, pessoas que nos jogam para baixo. Ao mesmo tempo, ele coloca anjos na nossa vida. E basta nós escolhermos com quem andar. O próprio Jesus disse, me diga com quem andas, te direi quem és. Se eu tenho pessoas boas para andar, para que eu vou andar com maus elementos? Se eu andar com pessoa boa, a tendência é eu fazer coisas boas. E o Ricardo escolheu andar com pessoas como eu gosto de falar de boca cheia, que sou amigo dele, e me ouviu no momento ímpar da vida dele, que ele não queria mais estudar. Ele falava assim para mim, mas Josias, para que eu vou estudar, cara? Eu falei, estude para você ter escolha lá na frente. Se você vai querer ou não, aí você vai ter o direito de escolher se você quer ou não. Agora, se você não estudar, você não vai ter essa escolha. É não e acabou. E aí, cara, eu lembro de uma manhã fria, ele tinha que fazer as provas, eu levei ele à força para fazer as provas, ele não queria, eu arranquei ele da cama, demos um banho nele, porque ele é todo passivo, 100% passivo, alimentação, higiene e tudo. Demos um banho nele, enfiamos dentro do carro, ele fez a prova emburrado, mas recentemente, numa das suas palestras, ele falou que ele agradece tudo isso que ele passou lá atrás. Hoje, ele está mudando vidas, ele impacta vidas através do exemplo de amor à vida que ele tem. Lembrando que esse foi um pequeno pedaço da vida dele. Ele sempre foi um exemplo de amor à vida. Torcedor do Botafogo como eu, então fica mais fácil, né, a amizade. Mas o Ricardo é um exemplo de que é o seguinte, por mais que nós tenhamos políticas públicas, imagine que o Brasil está 100% nas políticas públicas. E a pessoa não querer, a pessoa não buscar o seu espaço na sociedade e se impor dentro dos seus direitos, não há lei que faça acontecer. E aí eu quero fazer um gancho com a minha cidade, já fica uma reflexão para os atletas aqui de Castro e região. Hoje nós temos um projeto sólido, nós temos treinador, nós temos ginásio, nós temos bola, nós temos cadeira, nós temos ônibus, nós temos dinheiro para poder fazer as viagens, estamos na 3ª divisão do Brasileiro, campeão paranaense da 2ª, fomos para a 1ª, temos os Parajaps, nós temos várias competições. E tem atleta que mora a 3 quadras do ginásio e não vai treinar. Aí você quer me convencer que a política pública não atinge esse indivíduo. Pelo amor de Deus. Então, partindo da primícia de que eu sou senhor da minha vida, eu vou ser ator e não coadjuvante na minha vida, muita lei já existe. Eu tenho que usufruir da mesma, correr atrás dos meus direitos. E é claro, como, me perdoe, anotei aqui, como o Antônio e o Adair falavam, eu peguei a fala deles quase como um todo, e temos muito a avançar. Concordo que houve vários avanços na gestão anterior, de gestão do PT, que porventura está acontecendo algumas situações aí que eu não entendi, que o Bolsonaro tirou aqui, que o Bolsonaro tirou ali, e eu não quero entrar, não quero politizar, eu quero que continue o que foi conquistado, melhore o que foi conquistado, e o governo atual coloque na ponta do lado para nós sabermos qual que é a intenção dele para com a pessoa com deficiência física. Né? A Michele Bolsonaro está lá, é uma líder da parte do surdo-desporto, eu estou acompanhando o surdo-desporto, está havendo alguns avanços, beleza, legal, mas nós queremos saber qual que é a política paradesportiva desse atual governo. Isso é muito importante. Está vindo aí o João de Carvalho com o CBCP, nós queremos aprovação, não sei se aprovaram hoje, tratem de aprovar, porque não depende só de Bolsonaro, depende de todos os políticos, e que depende de nós, eu quero voltar no que eu falei anteriormente, de se temos um direito adquirido, correr atrás para que fazer valer esse direito. E não ficar lá, eu não vou, não tem nada para mim, não tem trabalho. Poxa, não fica escorado nos benefícios do governo se você tem a chance de se capacitar e ganhar muito mais através do suor do teu rosto. Eu ouso dizer que é isso. Por isso que eu trato a pessoa com deficiência física como pessoa. Porque o primeiro item que vem na normativa lá, PCD, pessoa. Então, para mim, não interessa se ele está numa cadeira de roda, se ele tem mielo, se ele tem paralisia infantil, se ele teve um acidente de trabalho, não me interessa.
ele é uma pessoa. E eu vou trabalhar em cima das potencialidades daquela pessoa e respeitar, né, as suas qualidades, as suas dificuldades, como todos nós somos. Todos somos deficientes em alguma área da nossa vida. E eu preciso enxergar aquele cidadão como uma pessoa íntegra, com coisas boas, com coisas ruins, coisas não tão boas, mas principalmente como treinador, tentar explorar o potencial máximo dessa pessoa. Eu gostaria de aproveitar, né, para ter falado isso, que às vezes a gente reclama que não tem, e quando tem, o indivíduo não vai fazer, não vai usufruir de um direito já adquirido. Eu acho isso muito importante ficar registrado. Perfeito, Josias. A cidadania é isso, né? É a ação da pessoa querer também exercer a sua cidadania, né? O Estado tem que estar preparado, a sociedade tem que estar preparada como um todo, mas certamente o livre-arbítrio, né, da pessoa, ele tem que exercer e garantir que ele ocupe seu espaço na sociedade e tenha a sua cidadania plena atendida, né? O Portinho retornou aqui, eu não sei como é que está o tempo aí. Você quer fazer alguma colocação? Eu entrei para agradecer a grande presença de vocês aí, 4 grandes amigos aí que eu fiz na minha vida através do basquete, né? Fiz questão de trazer o basquete em cadeira de rodas aqui para dentro do dia de luta, porque eu acho que eu tenho vários grandes amigos e experiências aí dentro do basquete de pessoas que transformaram sua vida. Não conhecia a história do Mário Belo, aí, muito bonita, né? Ver aí, a história do Mário Belo é uma delas, né? A Dali é outra história maravilhosa, né? Enfim, são grandes amigos aí que eu tenho no basquete, e vocês 4 acho que representaram enormemente aqui, acho que deram um recado sensacional aí. O professor Josias fez um discurso muito potentes aí também sobre a importância, né, essa questão também que não é todo mundo que vem ao mundo para lutar, né, Josias? Eu acho que é importante ter a pessoa com deficiência ter esse espírito lutador aí, porque não dá para ficar esperando só cair do céu benefícios, né? Portinho, me permita rapidinho, Portinho, me permite rapidinho na tua fala, mas é importante que nós, que somos formadores de opinião, levar a informação. Tem pessoas que não lutam pelo seu direito porque não sabem que tem direito. Então é importante a gente enaltecer e divulgar qual que é o teu direito. Você que é deficiente físico, você tem direito a isso, a isso, a isso, a isso. Tá tendo uma luta lá, tá tendo uma PL que está sendo votada, que o paradesporto vai ser beneficiado, ajude, joga nas tuas redes sociais, conheça, busque um deputado federal da tua região, pressione ele para votar a favor. Então, às vezes, a pessoa nem sabe, ela quer ajudar, mas ela não sabe nem por onde começar. E ainda, Portinho, no assunto anterior, me permita rapidinho, eu tinha um atleta aqui, eu lembro que ele falava assim, eu falava, cara, você fica incomodando sua mãe e seu pai para vir treinar, vem de ônibus. Nós temos uma linha de ônibus aqui na minha cidade muito boa, que pega o cara na porta da casa e deixa ele na porta do ginásio e vice-versa para voltar. E ele, eu tenho vergonha, professor, fico me olhando. Eu falei para ele o seguinte, primeiro dia vão te olhar, vão dar risada. No segundo dia, eles vão, quem sabe, só dar risada. No terceiro dia, você já faz parte do contexto. No quarto dia, você já vai fazer amizade com alguém já, provavelmente com o trocador ou com o motorista. No quinto dia, você vai ter uma rodinha, umas 3 ou 4 pessoas em volta de você, você vai dar a oportunidade de eles conhecerem a tua história e ver o quanto você é lindo, o quanto você é bacana, o quanto você é um cara legal, guerreiro, vão entender aonde você está indo, o que você está indo fazer. Nós precisamos nos comunicar mais, não nos fechar, porque às vezes o próprio deficiente já se fecha para o mundo exterior, com medo que vão tirar sarro do coto dele, vão tirar sarro que está numa cadeira de roda, tirar sarro do espasmo muscular que deu. Então nós precisamos nos abrir e entender que o mundo está ruim, vai de mal a pior, sim, mas ainda tem muito Josias por aí, tem muito Lincoln, tem muito Portinho, tem muita Lia, tem muito Mário Belo por aí, louco para conversar com a pessoa, até falar, cara, eu posso te ajudar em algum setor da tua vida, posso conseguir um emprego para você, dar um encaminhamento, ou simplesmente dar uma palavra de bom ânimo. Uma palavra faz com que a pessoa mude o seu dia, que começou escuro, e ele vira um arco-íris para uma pessoa falar uma palavra de carinho no ônibus. Então, você, PCD, não se feche, abra o teu coração. Tá? E vem aí agora, eu acho que é o Outubro Amarelo, eu não sei, ou é o Setembro Amarelo, eu não sei, eu sempre estou participando aí, o suicídio, a depressão, porque as pessoas não falam mais, se esbarram no dia a dia e não têm a capacidade de falar um oi, um bom dia, um boa tarde. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso, essa
grosseria do dia a dia, que o meu tempo vale mais que o tempo do meu semelhante, e começar a se abrir mais, conversar mais, porque as pessoas às vezes estão loucas para conhecer a tua história e você não dá oportunidade. Desculpe, Portinho, não podia deixar passar a oportunidade. Tá? Não, beleza, já estou trazendo a galera aí que vai fazer a próxima mesa de debates, ó, porque aqui na RS para Desporto o nosso negócio é esse, ó, é juntamento de gente aqui, juntamento de humanos, né? Então o nosso negócio é esse, ó. E aí já estamos misturando... Aqui não tem problema, né, Portinho? É isso aí, né, Lincoln? Aglomeração aqui não tem problema. Não, aqui ó, vamos, proximidade, aglomeração, ó, todo mundo juntinho aqui, ó, tá bonita essa tela aí. Sem máscara. Sem máscara, é. Estamos juntando aqui, ó, a galera do esporte com galera da questão do trabalho da pessoa com deficiência, que vai vir na sequência agora. Então, é isso aí. Então, vou agradecer muito aí a presença do Lincoln, do Josias, da minha amiga Lia, do Mário Belo, grandes figuras, assim, acho que deram um recado sensacional, e já vou convidar a galera aí, vocês 4 que estão saindo, ó, amanhã nós vamos ter a live do Dia do Atleta Paralímpico, né, que essa sequência de dias para nós aí é linda, né, acho que a melhor parte do ano, esses 2 dias aí que a gente, é tudo nosso, né, pessoal? Então amanhã nós vamos estar aqui com vários atletas aí, já vou até convidar o Mário e a Lia aí para se somarem conosco aí. O Amauri Viana, que botou aqui um comentário para nós, estava assistindo a live aí. O Amauri vai estar amanhã conosco, vai ter depoimento do Clodoaldo, do Jatobá, toda a turma aí vai estar conosco aí. Muito atleta, já tem mais de 40 atletas aí confirmados, então vai estar bonitaço aqui amanhã. Conto com a presença de vocês aí, gurizada. Tá, obrigado, valeu. Portinho. Pablito, sim, Mário vai, fala. Portinho, Mário. Só para me despedir aqui, quebrar um protocolo, eu não posso nunca deixar de ressaltar aqui o trabalho magnífico que você vem fazendo aí. Eu digo isso porque em algum lugar desse Brasil, aliás, em vários lugares desse Brasil, tem uma pessoa com deficiência nos assistindo. Né? E eu, nas minhas transmissões que foram citadas pelo professor Lincoln, né, realmente a gente sente esse carinho das pessoas com deficiência e quanto nós somos assim, espelho para eles. Né? Então, assim, vários contatos já tivemos através do BCR Brasil de pessoas que queriam iniciar no esporte. Poxa, eu estou vendo jogos aqui, como é que eu faço para poder participar também? Eu tive meu acidente, aí conta lá o período de acidente que ele teve. Então, assim, eu queria mais uma vez parabenizar você por esse trabalho magnífico que você vem fazendo e que possamos aí ver nascendo outros canais que falem aí desse universo da pessoa com deficiência. Tá bom, Portinho? Um abraço, querido. Obrigado pelo convite. Show de bola. Valeu, Mário. Obrigado. Tchau, Lia. Tchau, Lincoln. Obrigado pela presença. Já vamos chamar a galera do trabalho, então, aí, Pablito. Portinho, me ouve? Acredito que sim, né? Estamos ouvindo. Pablo e o Adair, que estão me ajudando aqui nessa condução brava aqui dessa live aí, ó. Sensacional ouvir a Lia, o Lincoln, o Mário, o Josias. Foi incrível a fala dele, a experiência pessoal que cada um relatou. Quanto o esporte tem essa potência de trazer a pessoa para uma atividade, para inserir a pessoa na sociedade e quebrar e vencer os paradigmas que aliam a deficiência com a incapacidade, né? Incrível, foi sensacional ouvir os 4